No vídeo de hoje nós falaremos a respeito dos requisitos obrigatórios para que a tua defesa ou recurso administrativo sejam analisados, sejam conhecidos. Então atenção, se você está pensando em recorrer de uma infração de trânsito, esse vídeo é obrigatório. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. No dia de hoje nós falaremos a respeito do procedimento, ou seja, dos requisitos que toda defesa ou recurso precisa passar para ser analisado e julgado. Sem esses requisitos, a tua defesa vai ser indeferida, ou melhor, ela não vai ser conhecida, ela não vai ser analisada. Você pode ter razão nos teus argumentos, você pode ter as provas que cancelem o teu auto de infração, você pode ter tudo a teu favor, até prescrita pode estar a tua multa. Mas se você não seguir esse passo a passo, você vai ser penalizado, tá certo? Então muita atenção aos requisitos. A primeira coisa que você precisa saber é quem é legitimado, ou seja, quem tem poderes para apresentar defesa e recurso. São 4 pessoas. A primeira e mais comum, proprietário do veículo. Então, o dono do veículo pode apresentar defesa e recurso. O segundo legitimado é o condutor, mas não é qualquer condutor do veículo. Situação hipotética. Excesso de velocidade. O motorista foi autuado por dirigir acima do limite de velocidade em até 20% do limite na via, mas ele não foi indicado como condutor. Essa infração, a princípio, ela é de responsabilidade do proprietário, até que seja indicado um condutor. A partir do momento em que for indicado um condutor, esse motorista poderá apresentar também defesa e recurso em seu nome. O terceiro legitimado é o transportador e o quarto é o embarcador. Qualquer uma dessas pessoas pode ser representada por um procurador, ou seja, um terceiro legitimado para representar os interesses desse condutor, proprietário, transportador ou embarcador. Toda defesa ou recurso deve ser apresentada sempre por escrito, de forma formal, mediante um requerimento encaminhado ao órgão autuador. Qualquer coisa diferente disso não terá validade. Ou seja, eu fiz um vídeo me defendendo, não vale. Eu mandei um áudio me defendendo, não vale. Mandei um e-mail me defendendo, não vale. Exceto se o órgão receber isso mediante um protocolo interno, um modelo de requerimento interno, mas via de regra isso não se admite, né? A defesa por e-mail. Nesse requerimento deve constar, no mínimo, o nome do órgão autuador ou da entidade responsável, os dados do condutor, proprietário, transportador ou embarcador, ou seja, a pessoa que está fazendo a defesa ou recurso. Esses dados são nome completo, endereço com CEP, número de telefone e número do CPF ou CNPJ em caso de empresa, em caso de pessoa jurídica. O número da placa e o número do auto de infração para poder identificar a autuação, a exposição dos fatos, os fundamentos legais e os pedidos. Todos eles devem estar fundamentados no que aconteceu, no que prevê a legislação e no final o seu requerimento, que deve estar em consonância com os fatos e os fundamentos. Isso tudo de uma forma lógica. Por fim, a data do requerimento e a assinatura do requerente ou do seu representante legal. Lembrando que essa assinatura deve ser idêntica ao documento de identificação que está sendo juntado junto com este requerimento. Informação importante: quando você vai recorrer de infrações de trânsito simultaneamente, ou seja, de mais do que uma infração de trânsito, que podem ter acontecido no mesmo dia ou não, lavrados pelo mesmo órgão autuador, você não pode fazer isso em um mesmo requerimento. Ou seja, para cada infração, você deve fazer uma defesa à parte. Você não pode acumular todos eles em um mesmo documento, senão a tua defesa não vai ser conhecida. E por falar em não conhecimento, ou seja, em não recebimento da tua defesa, não análise, existem algumas causas que podem levar a isso, e isso é extremamente importante, não incorra nesses erros. Primeiro, defesa ou recurso feita fora do prazo. Segundo, feito por parte ilegítima.
Então, se não for proprietário, condutor, transportador ou embarcador, defesa, o recurso não vai ser conhecido. Terceiro, assinatura ilegível ou incompatível. Por isso a importância de fazer igualzinho ao documento de identificação. E por fim, quando os pedidos são incompatíveis com os fatos e a fundamentação jurídica. Por isso que a construção de um recurso ou de uma defesa tem que ser lógica. Agora, com relação aos documentos obrigatórios para apresentação de defesa e recurso. O primeiro deles é o requerimento, ou seja, o modelo em que constam todas as informações com o órgão autuador, com o local da autuação, número do auto de infração, artigo violado, enfim, todo o cabeçalho ali obrigatório com os dados para que o órgão autuador consiga identificar de qual infração se trata a sua defesa ou recurso. Você também vai precisar juntar a notificação de autuação, a notificação de penalidade ou o auto de infração, que são os documentos formais em que constam os dados dessa autuação. Também vai ser necessário que você junte um documento de identificação do requerente, da pessoa que está fazendo a assinatura daquela defesa ou recurso. Esse documento ele deve ser legível e deve ser com foto, um documento original. Pode ser da CNH ou RG, por exemplo. Quando se tratar de pessoa jurídica, vai ser necessário também o contrato social e um documento do sócio, do representante da empresa. Por fim, quando se tratar de representação legal, vai ser necessário também a procuração assinada pelo requerente, outorgando poderes ao representado, por exemplo, um advogado. Essa defesa ou recurso pode ser protocolado diretamente no órgão autuador ou pode ser encaminhado também via correios. Lembrando que o prazo para protocolo é o prazo da defesa, o prazo do recurso. Se essa defesa ou recurso for protocolado nos correios até o dia da defesa, ele é considerado tempestivo, ou seja, dentro do prazo. Mas eu te aconselho a não fazer isso, que você não deixe para o último dia. Um prazo bom, aí médio, para que você tenha uma segurança de que a tua defesa ou recurso vai ser conhecido, vai ser analisado, é de pelo menos 10 dias. Com isso, você tem a certeza de que a tua defesa não vai passar em branco, ela não vai ser recebida depois pelo órgão autuador. Caso ela seja recebida depois e o órgão não conheça a defesa ou recurso, você pode argumentar isso com uma causa de nulidade do julgamento, porque a lei é clara. A data para considerar ela tempestiva é a data do protocolo nos correios, e não a data de recebimento pelo órgão autuador. Alguns órgãos disponibilizam o protocolo eletrônico, ou seja, de forma online. É o caso da maior parte dos DETRANs, da PRF e do DENIT. Já alguns órgãos, como secretarias municipais de trânsito, muitas vezes não possuem esse modelo de protocolo eletrônico, então muitas vezes é necessário que você se desloque até o órgão autuador ou encaminhe por correios. Dica bônus final e talvez uma das mais importantes. A tua defesa ou o teu recurso deve estar sempre acompanhada de provas, documentos. Então não basta que você apenas argumente, que você diga que não cometeu a infração sem comprovar isso. E aqui você precisa ser criativo. A lei não impõe um rol taxativo, um rol que diga são esses os documentos aceitos. Não, são quaisquer documentos que consigam comprovar a tua tese. Então, por exemplo, uma infração por excesso de velocidade. Já peguei um caso assim. Motorista que foi flagrado supostamente dirigindo acima do limite de velocidade por um radar. Então tem uma foto flagrando aquele motorista. Acontece que não se tratava do veículo do meu cliente. Por quê? Essa autuação, em que pese tem uma foto com os dados do veículo, a marca, o modelo, a placa, a cor do veículo, foi possível constatar que não se tratava do mesmo veículo. Se tratava de um veículo dublê, uma clonagem. Existem algumas formas de você comprovar isso. Neste caso, era um veículo plotado, um veículo com adesivo, enquanto que o veículo original não possuía adesivo algum. Então é importante que você faça essa produção de provas, você fotografe o veículo, você tenha registro de tudo isso e seja criativo mesmo, para conseguir comprovar as suas teses. Do contrário, você sempre vai ficar à mercê de ter uma boa vontade do outro lado e entender a tua situação. E sendo bem sincero,
o órgão autuador não é obrigado a ter boa vontade, porque os atos administrativos, os atos públicos, têm uma coisa chamada presunção de veracidade. Então, de quem é o dever de provar os seus argumentos é você, motorista, e não o órgão autuador. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo aqui você for o primeiro a receber, tá certo? Um abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.